Olá a todos, nesse vídeo eu vou dar mais uma dica que eu ainda uso hoje em dia quando eu aprendo uma palavra nova. Mas antes de mais nada eu vou colocar uma frase aqui, eu gostaria de saber se vocês conseguiram entender o significado da frase. E a frase seria They fast one day a week. Bom, acredito que a maioria deve ter entendido todas as palavras, mas mesmo assim a frase não faz sentido. Isso acontece porque algumas palavras elas têm mais do que um significado. Eu fiz um vídeo sobre palavras com mais de um significado, está com essa carinha aqui e o link está na descrição do vídeo, vale a pena dar uma assistida. E se você traduzir o fast como rápido, realmente a frase não vai fazer nenhum sentido. Mas o fast ele tem um outro significado, que seria jejuar. Então nesse caso, they fast one day a week. Então eles jejuam uma vez por semana. Então, muitas vezes que eu percebo bastante quando o aluno lê uma frase, ele não entende, não faz sentido, ou às vezes até entende o significado errado da frase, porque ele simplesmente ele conhece só um significado de uma palavra e acaba ficando perdido. Nesse vídeo eu vou falar de um outro significado da palavra will. Então, a maioria deve conhecer a palavra will, que seria o verbo auxiliar, que coloca o verbo no futuro, né? Por exemplo, I will call you next week. Seria eu te ligarei semana que vem, ou vou te ligar semana que vem, coloca no futuro. Mas o will também tem um outro significado. E nesse vídeo eu vou colocar várias partes de filmes com essa palavra will, contextualizando ela em pedaços de filmes. Eu também vou explorar todos os significados dela, então para tentar conectar eles, para ficar muito mais fácil para você entender a palavra will amplamente. E ela estando conectada, fica muito mais fácil você lembrar, porque você sempre vai ter um plano B, sempre vai ter uma fonte para buscar essa palavra, como alguma associação, um outro significado. E também no final desse vídeo fazer um resumo com todos os significados da palavra will. Então primeiramente eu vou mostrar uma parte de um filme com a palavra will com outro significado. E eu gostaria de saber se vocês conseguiriam entender o significado só pelo contexto da frase. E o filme é esse. Leg. Don't go too close, my king. This is the will of the gods. E a frase é This is the will of the gods. Se você conseguiu entender o significado da frase, da palavra will, deixa um comentário no vídeo. Se você não conseguiu também, deixa um comentário. Que é bem interessante saber quem conseguiu contextualizar ou não. É como se fosse um experimento para todos nós. Mas a palavra will ela tem um outro significado que seria vontade. E eu vou mostrar mais duas partes de filmes com a palavra will no sentido de vontade. A primeira é do filme Troia, uma outra parte do filme Troia. E a segunda é do filme Batman Begins, que também ele usa a expressão will, a palavra will como vontade. You have taken everything from me. My eldest son, heir to my throne, defender of my kingdom. I cannot change what happened. It is the will of the gods. But give me this small mercy. I've had training. The training is nothing. The will is everything. The will to act. Um outro significado da palavra will seria testamento. Aquele testamento quando a gente morre, né? Que o pessoal abre para saber para quem vão os bens. Se você for ver, na verdade, o testamento é o quê? A vontade da pessoa depois de morte. Então faça essa associação. Então lembre-se que quando a pessoa morre, então eles abrem a vontade delas. Eles abrem o will, o testamento, que seria a vontade da pessoa depois que ela morrer. Vamos explorar um pouco mais a palavra will com a expressão at will. Então at will seria o quê? A vontade. Então você vê bastante em filme de guerra quando eles falam para atirar à vontade. Tem uma parte no filme do Godzilla que eles falam fire at will. Damn it! Fire! Fire at will! E at will também ela pode significar você fazer alguma coisa quando você quiser. E tem essa parte no filme do Megamind. While they were learning the Itsy Bitsy Spider, I learned how to dehydrate animate objects and rehydrate them at will. Some days it felt like it was just me and Minion,
against the world. Vamos explorar um pouco mais essa palavra com a expressão free will. Então, free will seria o quê? O livre-arbítrio. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? Seria a livre vontade. Nós temos a livre vontade de fazer o que nós quisermos. Isso seria o free will. Você pode ver essa expressão com o significado de livre-arbítrio no filme do X-Men. And there are even rumors, Miss Gray, of mutants so powerful that they can enter our minds and control our thoughts, taking away our God-given free will. Free will também pode ser você fazer uma coisa por livre vontade. A gente pode ver isso no filme do Spider-Man. You understand the NYWL is not responsible for any injury you may and probably will sustain while participating in said event, and you are indeed participating under your own free will? Yes. Down the hall to the ramp. May God be with you. Next! Nós podemos ir mais além ainda e colocar um ing na palavra will, que ela se transforma em um adjetivo que seria willing. Então, willing seria o quê? Disposto. Também tem duas partes de filmes que eu separei. Uma é do Shrek e outra é do Matrix também, que ele usa a palavra willing, que significa disposto. Some of you may die, but it's a sacrifice I am willing to make. What do you want? I want the same thing you want, Neo. And I'm willing to go as far as you are to get it. Bom, vamos explorar mais um pouquinho ainda. Então, já que você aprendeu a palavra will, que é vontade, então willing é disposto, né? Então, se for ver, faz sentido, vontade é disposto. Vamos adicionar mais um sufixo no final desse willing, que é o sufixo nes. O sufixo nes é um sufixo bem interessante. Um dia ainda eu vou fazer um vídeo sobre esse sufixo, é bem legal. Ele transforma a palavra em substantivo. Então, se você colocar no final da palavra, eu gostaria de saber se vocês conseguiriam me dizer, então, qual seria o substantivo de willing, ou seja, o substantivo de disposto. Bom, se você falou disposição ou boa vontade, você está certo, né? Uma palavra muito pouco usada, eu só consegui achar em um filme, que é esse filme aqui, é o Melhor Impossível, que em inglês é As Good as It Gets. Listen, I really think you have a chance here. I mean, the best thing you have going for you is your willingness to humiliate yourself. So go over there, do this, catch her off guard. Bom, e para encerrar, ainda nós temos uma expressão com a palavra will, que seria Where there is a will, there is a way. Ou seja, se você traduzir o pé da letra, seria onde há uma vontade, há um modo, há um caminho, há um jeito. Seria bem parecido com a frase, a expressão querer é poder. Eu consegui achar essa expressão no filme do Shrek. The wedding! We'll never make it in time! Never fear, for where there's a will, there's a way, and I have a way. Bom, agora eu vou fazer um resumo da palavra will com todos os significados. Vou tentar conectar todos os significados das palavras para ficar muito mais fácil para você lembrar futuramente. Então aqui nós temos a palavra will, que significa vontade ou testamento. Também temos a expressão at will, que seria a vontade ou bel prazer, que é uma expressão que significa você fazer algo quando desejar. Temos o free will, que seria o livre-arbítrio ou vontade própria. Também temos o willing, que seria disposto. E o willingness, que seria o substantivo de disposto, que seria disposição. Então você pode perceber que todas têm a mesma base da palavra will. E também temos a expressão where there is a will, there is a way, que traduzindo fica onde é uma vontade, é um jeito, que em português seria parecido com aquela expressão nossa, querer é poder. Obrigado por assistir meu vídeo até o final. Não esqueça de dar um like, agradeço de coração, dá um curtir e encaminha esse meu vídeo para aquele seu amigo que está aprendendo inglês para facilitar o aprendizado dele. Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo.